Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, né? Para quem está acompanhando a nossa agenda aí, as nossas lives elas estão um pouquinho atrasadas, tá certo? Mas assim, é por causas nobres, né? Então eu tô assim com uma demanda grande de trabalho, de pós-graduação, de doutorado, né? De especialização. Enfim, aí, olá. Então, fica um pouquinho apertado para mim tá mantendo esse calendário, mas eu procuro fazer, né, o máximo aí que eu posso. Então, assim, esse calendário que a gente está vendo um pouquinho, né, sobre as vacas de leite, as doenças, né, manejo, tudo, estresse térmico, ela tá ok, né, dentro do possível. Agora, a agenda do meio ambiente, ela tá totalmente atrasada. Eu vou tentar colocar em dia essa semana que vem, né? Que eu trato muito aqui da questão da zootecnia, com as vacas, tudo. Mas a parte de meio ambiente, eu meti o pé, né? Não tô falando nada. Então, todo mundo sabe aí que eu sou uma bióloga no mundo do agro, né? A intrusa. Mas, gente, não, eu, assim, eu sou apaixonada por zootecnia, né? Então hoje está o nosso tema aí, né? Para quem ainda não me conhece, Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro, futura zootecnista, tá? Agora eu animei de vez. Agora eu vou fazer zootecnia aí, se Deus quiser. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as doenças uterinas no pós-parto e algumas coisinhas, algumas formas de manejo que não são legais da gente estar fazendo com essas vacas que apresentam algumas doenças. Então, tem determinados tipos de doenças, tá, uterinas, que, infelizmente, muitas propriedades têm realizado o manejo de forma incorreta. Ah, mas é por burrice? Não, não é por burrice. O raciocínio, ele tá certo. Mas só que, assim, como é que eu vou dizer? Fisiologicamente, né, no organismo da vaca, não é necessário que a gente pratique algumas intervenções que a pessoa acaba fazendo por medo de perder o seu animal, né? Então vamos começar aqui, gente, está um calor aqui no Rio, tá insuportável. E se eu colocar o ventilador aqui, atrapalha o ouvir, né, o microfone. Então vamos lá do início. Enfim, a gente fala doenças uterinas, né? Mas o que é isso? São doenças ali que atacam, né, o sistema, o trato reprodutivo de uma vaca, tá? Aqui especificamente hoje nós vamos falar das doenças, né, ali, apenas do órgão útero, tá? Não vamos falar de ovários, de trompas, só o útero. Então, gente, essas são doenças, né, que elas incidem ali no trato reprodutivo das vacas, de qualquer vaca, mas aqui a gente traz mais pro viés da vaca leiteira, tá? No período do pós-parto, doenças uterinas pós-parto são aquelas que vão se manifestar, né, ou mostrar os sintomas clínicos, onde? Após o parto, tá? Após a vaca ter dado aí luz, né, à bezerra ou ao seu bezerro. Enfim, então nessa live aqui hoje, especificamente, preste atenção, hein? Nós vamos tratar das doenças diretamente relacionadas ali às causas do manejo da reprodução. Mas tem doenças uterinas, tá? Que apesar de estarem ali no trato reprodutivo da vaca, elas não têm ligação direta com a reprodução, elas têm ligação direta com uma dieta mal balanceada, tá? Com um ambiente que tenha contaminação com plantas tóxicas, com a falta de vitaminas, de macro e micronutrientes, tá? Ali na dieta da vaca. Macro e micro, gente, aqui é grande nutriente pequeno não. Macro e micronutrientes está relacionado à quantidade ali que é necessária para o balanceamento da dieta, tá? Então, quando a gente trata lá de uma quantidade que está em gramas, quilos, a gente chama de macronutriente.
E aquela que está em partes por milhão, miligrama, né? Aquelas partes menores ali, acho que o miligrama nem entra, ainda é menos que um miligrama, tá? Aí a gente chama de micronutrientes, que são aqueles que são necessários em quantidades muito pequenininhas dentro da dieta, tá? Então tudo isso, uma dieta mal balanceada, o próprio estresse térmico, tá? Que no nosso país ele está mais relacionado ao calor, mas o estresse térmico também pode estar relacionado a um frio intenso, tá? Também afetam aí a parte das doenças uterinas, tá certo? Mas aqui hoje especificamente vamos tratar da parte do manejo reprodutivo, tá? Da reprodução. Então, gente, vamos começar aqui. Tem 4 doenças aí, alergia. Eu coloco sempre no script para não esquecer de falar e também porque eu tô atuando nessa área há pouco tempo, né? Então a gente pode, para não escorregar e falar besteira, a gente monta script, né? Monta ali aquele planinho antes de começar a falar. Então, gente, não é cola, tem que ter entendimento. Então, primeira doença ali que vai se manifestar, né? Porque a gente sabe que tem ali uma linha do tempo, né? Que as doenças vão manifestando. A primeira delas é qual? É a retenção de placenta, então aquela logo após o parto. Depois nós temos a metrite, né? Lá em torno de 4 a 21 dias após o parto. E aí depois se apresenta quem? Depois se apresenta a endometrite clínica e a endometrite subclínica, tá? Aí já pelos 45 dias, tá? Do parto, após o parto. Então vamos lá pro iniciozinho, entender um pouco aí da retenção de placenta, tá? Que aqui eu tenho uma dica muito importante para dar para vocês, né? Porque a gente sabe que o produtor não quer ficar ouvindo só de doença, como é que identifica, que é a parte financeira, né? A parte de como é que eu posso melhorar essa situação e ter um ganho aí, reduzindo meus gastos com tratamentos de doença. Então vamos lá. Retenção de placenta. A retenção de placenta, vocês precisam ficar atentos se ela passar de 12 horas. Aí se for 12 horas e meia, 13 horas, aí gente, né? Tenha bom senso. Tem que ficar de olho, mas você não vai considerar retenção. Agora se for 20 horas, 15 horas, aí tem alguma coisa errada. Então passou um pouquinho de 12, ainda pode, né, dar ali uma margem de segurança. Agora se passar muito de 12 horas, aí já é um problema, tá? Então 12 horas a vaca pariu meio-dia e meia-noite essa placenta ainda não foi eliminada, naturalmente tem algum problema sério ali acontecendo. Então você tem que relatar, tá? Então, o que tem sido observado em estudos, né, em pesquisas realizadas por veterinários que estão aí atuando diretamente no manejo reprodutivo, o que eles têm observado nas pesquisas deles? Eles estão percebendo que quando a vaca não expulsa naturalmente essa placenta dentro de 12 horas, a probabilidade dela expulsar nas horas seguintes é praticamente nula, ou seja, não existe. Se não foi até 12 horas, provavelmente não vai expulsar mais. Ah, mas eu conheço um caso que expulsou com 20 horas. Fora da curva, tá? É um dado, um ponto fora da curva. É uma coisa que pode acontecer, mas é muito improvável, tá? O mais comum que aconteça é o quê? É que após as 12 horas essa vaca não consiga mais realizar a expulsão da placenta. E aí o que acontece com os produtores, né? Tem muita gente que faz o quê? Que opta aí por alguns hormônios para tentar fazer com que a vaca expulse essa placenta. Não façam isso, tá? Ah, mas você tá louca, você tá começando na área agora e vem com uma informação dessas para mim? Gente, meu professor é especialista nisso. Vocês conhecem lá o Guilherme, professor Guilherme Correia, tá? Se não conhece, ele tá aí, ele deu palestra lá agora no evento aí
da Milk Point, né? Expert da rentabilidade, eu estou participando, então, como aluna, tá? Então, ele vem estudando isso, né? E viu também em artigos o quê? Que não adianta você dar hormônios, você tentar puxar essa placenta, ficar cortando. Não intervenha, porque você ainda pode causar uma infecção no seu animal, na sua vaca. Olá, boa noite, biologia. Não tente intervir. Deixa que essa vaca ela vai expulsar essa placenta naturalmente. Agora, o ponto ruim que eu tenho para te contar é que essa placenta ela vai ser expulsa, né? Por putrefação, né? Então, após apodrecer, aí começa a desfazer, né? Se tornar líquido, aí aquilo vai sendo expulso com cheiro, mau cheiro, né? Um odor ali muito fétido, tá? Mas essa placenta ela vai ser expulsa normalmente. Então não intervenha, deixa que após alguns dias ela vai sair com um odor muito ruim, mas vai sair, tá? Ela vai se soltar pelo processo natural de putrefação dentro do útero. Então, qual que é o grande desafio? Atenção aqui que agora é a dica para vocês. A vaca que tem retenção de placenta, ela tem uma probabilidade muito grande de desenvolver metrite, tá? Então, a inflamação lá no útero. Então, gente, é um fator de risco, tá? Mas pode ser que a vaca tenha metrite e não apresente retenção de placenta. Uma doença necessariamente não está ligada à outra, tá? Então, o que eu tenho para dizer? Que sua vaca ela não vai morrer, tá? Com essa retenção de placenta. Então, não dê hormônios, não dê prostaglandina, tá? Não dê ocitocina. Não tente tirar por algum tipo de intervenção mecânica essa placenta, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar um zootecnista ou um veterinário da sua confiança e vai administrar antibiótico para essa vaca. Por quê? Porque os antibióticos, tá? Eles vão reduzir a incidência de metrite. Porque a gente sabe que isso é um dado. Há uma correlação muito grande entre a vaca ter retenção de placenta e desenvolver metrite. Mas uma causa não está necessariamente ligada à outra. Então, para a gente prevenir, né, esses casos de retenção de placenta que evoluiriam para metrite, a gente dá antibióticos para essas vacas que apresentaram a retenção de placenta, tá? E aí, o que a gente precisa ter em mente? O negócio que eu falei lá no iniciozinho, tá? Para passar para o outro ponto. Que essa placenta retida, muitas vezes ela está relacionada a uma dieta mal balanceada, a hipocalcemia, que é a falta de cálcio no sangue, tá? E isso aí vai fazer com que, né, as células não consigam lá digerir aquelas ligações de colágeno que prendem a placenta no útero, então ela fica retida, tá? Então não adianta você dar hormônio, porque o hormônio ele vai fazer o útero contrair, mas a placenta não vai descolar do útero, tá? Então, gente, vamos para o segundo ponto, tá? Então, hoje 4 pontos, já falei o primeiro aqui, primeira doença uterina no pós-parto, que é a retenção de placenta. Agora nós vamos para o segundo, que é a metrite. Então, a metrite, ela ocorre aí entre 4 a 21 dias após o parto, tá? Então, como que você pode conseguir aí identificar ou ajudar os técnicos ou orientar, capacitar as pessoas que trabalham na propriedade para observar esse tipo de doença nas vacas? O que vai acontecer? Vai começar a sair, tá, pela vagina da vaca, um conteúdo achocolatado, um vermelho amarronzado, tá? Ele que é aquoso, então é ali um corrimento escuro, né? É meio cor de chocolate, amarronzado.
aquoso e que tem um odor muito fétido, tá? Então tem um cheiro muito ruim. Isso aí caracteriza entre 4 a 21 dias no pós-parto, caracteriza a presença de metrite, tá? Então, a gente sabe, tá? Por dados da literatura, muita gente também da vivência do campo, sabe que quando a vaca apresenta esse sintoma de odor fétido, né, aquele conteúdo achocolatado, aquoso, saindo ali pelo trato reprodutivo, pelo canal reprodutivo, né, já sabe que a vaca está com metrite e isso pode matar o animal, tá? A sua vaca, ela pode estar correndo risco de vida. Então, o que eu vou falar aqui rapidinho pra gente? Que a gente precisa ter em mente que existem 2 tipos de metrite, tá certo? Então, existe aquela clínica, que é o quê? Aquela que apresenta essas características que eu acabei de falar, tá? Quais são elas mesmo? O odor fétido, um corrimento aquoso e de coloração vermelho amarronzada, tá? Marrom ali meio vermelho, cor de chocolate. Só que nessa fase clínica que apresenta esses sintomas, a vaca ela não tem febre, ela não tem prostração. O que é isso? Ela não fica paradinha, sem fome, sem se mexer, nada disso. Ela fica normal, ela só tem essas 3 características que eu citei, mas não apresenta febre, nem prostração, tá? E também não apresenta ali os sinais sistêmicos, tá? E ela come normalmente. Então, ela não apresenta esse caráter de morbidade que caracteriza, né, as doenças nos animais. Já a metrite puerperal, o que é isso? Puerpério, tá? Pós-parto. Metrite puerperal aguda ou séptica, infecção, né? A gente já tem o conteúdo aquoso, fétido, achocolatado e também a vaca agora ela apresenta febre, tá? Então, metrite puerperal séptica, ela está com uma infecção provavelmente generalizada ali, sistêmica, tá? No corpo todo. Então, ela tem febre, inapetência, né? Aquela prostração, ela não quer comer, ela fica desidratada, ela não bebe água, ela só fica deitada, não levanta mais. Provavelmente, se ela tiver com este corrimento vermelho, amarronzado e fétido, provavelmente ela já está com uma metrite puerperal aguda, tá? Então, aí já tem que entrar com antibiótico, já tem que entrar com todo o protocolo, né, de tratamento do animal que a sua fazenda utiliza. Então, gente, seguindo aqui, um dado interessante que eu tenho para trazer para vocês é que muita gente já sabe, mas eu gosto sempre de falar o óbvio, porque muita gente também não sabe, não é? Tem muita gente iniciando na parte agropecuária, tem muita gente que é estudante, tem muita gente que é curioso na área. Então, a gente tem sempre que estar falando, ainda que seja óbvio para a maioria das pessoas. Então, vamos lá. A taxa de cura espontânea da metrite, ela é muito alta. Ah, mas então por que eu vou gastar dinheiro com antibiótico? Você vai gastar dinheiro com antibiótico porque existem aquelas vacas que têm um organismo que não consegue, o sistema imunológico delas, células de defesa, os soldadinhos de defesa contra os agentes invasores, bactérias, protozoários, fungos, né, e outros micro-organismos mais. Em algumas vacas esse sistema funciona mais lentamente, então elas não conseguem combater naturalmente a metrite, ainda que a maioria delas consiga. Então imagina se você tem uma vaca de alta produção aí na sua propriedade, ou uma matriz importantíssima, né? Uma carga genética maravilhosa,
E aí, imagina que logo essa vaca é aquela que tem um sistema imune que responde mais devagar. Se você não fizer entrar com tratamento antibiótico, com o protocolo utilizado na sua fazenda, ela provavelmente vai ter metrite e vai morrer. Entendeu? Então, ainda que a taxa de cura espontânea seja muito alta, não queira pagar esse preço, tá? Porque você pode estar perdendo animais que são muito importantes, que são peças-chave dentro do seu plantel, tá? E aí, isso futuramente, não imediatamente, mas a médio e longo prazo, isso vai te gerar um prejuízo muito maior do que aquele que você achou que teve investindo no antibiótico para todas as vacas que têm metrite, tá? Ainda que a taxa de cura espontânea seja muito alta, certo? Então vamos agora para o terceiro ponto, porque agora nós estamos no jogo rápido para não enjoar vocês, não é? Para que vocês possam absorver bastante conteúdo, coisa que eu tenho aqui para trazer, importante para vocês implementarem mesmo na propriedade de vocês. E eu faço aqui um desafio. Se tem alguma coisa que eu falo aqui nesse canal, nesse GTV, que vocês já tenham feito, que prejudicou vocês, pode marcar aí, tá? Eu vou colocar o meu CR Bio na reta, tá? Vou colocar lá no BIOS, vou colocar, e aí vocês podem denunciar. Olha só, a bióloga tal, tá fazendo especialização em pecuária leiteira, tá falando um monte de besteira, falou pra gente fazer isso, aquilo, eu fiz, minhas vacas morreram, essa mulher é uma louca, tá? Então, eu vou colocar aí o meu registro, tá? O CR Bio aqui do 02, né? Então, se eu tô falando besteira, vocês podem escrever aí, pode me denunciar, falar que tudo que eu tô falando é mentira, tá errado e que não tá certo, tá? Pode denunciar. Mas também, se eu tô falando alguma coisa que tá fazendo sentido para vocês, não esquece de deixar a sua curtida, tá? Que é muito importante para mim, para que esse vídeo alcance mais pessoas no orgânico, tá? Então, no orgânico é de boca a boca, né? Pela internet. Uma pessoa assiste, gostou, aí indica, ou então o próprio Instagram vai indicando de acordo com que as pessoas vão curtindo, comentando, né? Então vamos lá para o terceiro ponto. Endometrite clínica. E, gente, aí já é aquilo que a gente conhece como piometra, né? E a gente sabe que mata muitos animais. Não só os ruminantes, né, os grandes mamíferos, mas também os nossos animaizinhos, os caninos, né? E outros animais aí de estimação que a gente tem em casa, que já são os mamíferos aí menores, né? Então, gente, piometra é quando começa a ter pus no útero, né? O que é o pus? O pus são as células de defesa que estão sendo mobilizadas, né? E aí, após elas fazerem o englobamento ali, após elas fagocitarem, comerem os corpos estranhos, né? Os organismos invasores, micro-organismos, elas acabam morrendo e se acumulando. Isso aí eu caracterizo que é pus, tá? A gente chama de pus. Então, gente, o que é a endometrite clínica? Como que a gente percebe isso? É uma inflamação, tá? Do endométrio, que é aquela camada mais interna, a mucosa mais interna ali do útero, tá? E aí onde fica ali em contato quase que direto com o feto, né? Então, como que você descobre que está tendo ali a endometrite nos seus animais? A endometrite clínica, endométrio, tá, gente? A endometrite clínica, ela vai ser caracterizada por presença de conteúdo ou muco purulento, tá, no útero da vaca. Porque é lá no endométrio, na camada mais interna do útero, que isso está acontecendo. Então, o pus eu já expliquei, é porque as células de defesa da vaca estão combatendo ali. Olá, a Calforto me assistindo, que prazer. Aí, ó, meu copinho sempre do lado. Então, gente, o que a gente percebe? Né? A presença desse muco purulento, né? Esverdeado, amarelado, que
está aí presente no útero da vaca. Mas atenção, tá? Tenham muita atenção, que eu vou dizer aqui. Nem toda vaca, porque vai ter o corrimento, né? Então, nem toda vaca que tem ali a presença do corrimento pela vagina, ela está com endometrite, tá? Porque aí tem pessoas que, de observar aquele corrimento, acha que é o quê? Ih, já tá com endometrite, ou já tá com metrite. Não. Porque eu já expliquei aqui que o que caracteriza metrite é o que? Aquele odor fétido, tá? E a endometrite é o que? O conteúdo purulento ali no útero, né? Mas nem sempre, tá? A presença do corrimento ou até mesmo do pus vai te caracterizar uma endometrite clínica. Então aí já surge aquele termo, né? Que a gente chama de PVD no inglês, que significa o quê? Descarga vaginal purulenta, só que não é endometrite. Mas como é que eu vou saber que é endometrite? Calma, gente. Calma. A endometrite, quando eu falo que há presença de endometrite, é porque já tem um processo inflamatório instaurado no útero, tá? Então não é alguma reação que aconteceu ali de umas células de defesa que combateram ali um agente estranho, um micro-organismo estranho e teve aquele pus. Não, é quando a gente tem um processo inflamatório que está instaurado, tá? Ele já está ali, ó, enraizado no útero, tá? Da vaca. E aí o que acontece? Você vai perceber isso, né? Quando a fertilidade das suas vacas começar a cair absurdamente, tá? Porque a fertilidade, ela vai diminuir. E vai diminuir por causa do pus? Não. Aí tem gente que vai falar, eu vou dar um medicamento aqui e tal, para cortar isso aqui, para parar essa secreção purulenta. E se você não tratar a causa primária, que é lá o processo inflamatório no útero, não vai adiantar. Tá? Não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque esse processo inflamatório, gente, o que é isso? As células de defesa, para nos proteger, né, para proteger os animais, elas estão lá no útero da vaca, né, tirando ali as bactérias, todos os bichinhos ali, fungo, tudo que está ali proliferando, porque tem o quê? Tem placenta, tem sangue, tem alimento para esses micro-organismos. Aí o que vai acontecer? O sistema imune, os soldadinhos da defesa vão lá para combater, né? E aí, quando o soldado combate, ele faz o quê? Armas, né? Ele usa armas, ele usa químicas, ele usa ácidos, ele usa um monte de substâncias que a gente chama de citotoxinas, que vão matar esses agentes, mas também vão fazer o quê? Vão destruir o tecido uterino. Então, vão destruindo ali aqueles tecidos do trato reprodutivo do animal, as células da reprodução. Por isso que a fertilidade cai. Então, a gente tem que tratar essa causa primária lá no útero, tá? Então, gente, uma vez danificado esses tecidos reprodutivos, a fertilidade vai cair muito, tá? E o que é a endometrite subclínica? A endometrite subclínica, a gente já percebe aí, além do processo inflamatório, né, no útero, um aumento de células de defesa no endométrio, né? Então tem muita. Quando você vai fazer ali uma análise da citologia uterina, aparece no resultado do laboratório uma quantidade imensa, né, de infiltrados ali, olá, tudo bem? Uma quantidade imensa de células de defesa, tá? No endométrio do útero. Então, gente, nessa parte aqui já da endometrite subclínica, as vacas, elas não apresentam mais sinais clínicos. Ao contrário do que acontece onde? Na endometrite clínica, tá? Que ela apresenta sinais. O que a vaca apresenta na endometrite clínica? Principalmente corrimento purulento, tá? Que vem lá do útero e sai pela vagina, tá? Então, gente,
Na parte subclínica, ela não tem esses sinais, tá? Não tem pus, não tem um diagnóstico só de olhar para a vaca. E como que você vai descobrir que a vaca está com endometrite subclínica? O produtor começa a perceber que a fertilidade está muito reduzida. A vaca está no período lá ela está aparentemente saudável, aí vai lá para ser servida e nunca emprenha, né? Nunca tem ali, não dá o diagnóstico de prenhez, não aumenta a taxa de concepção. O que está acontecendo aqui na propriedade, né? O rebanho não aumenta. Então, se está diminuindo a taxa de serviço, taxa de serviço é alta, né? Muitas vacas servidas. Mas a taxa de concepção está diminuindo, essas vacas estão sendo servidas, elas estão aptas, né? Estão bem, estão com saúde, estão comendo bem, tá tudo bem, mas a taxa de fertilidade está caindo absurdamente, tem alguma coisa errada. A taxa de prenhez está lá embaixo, a perda de prenhez está muito alta. Fica atento, porque se não tem nenhum sinal clínico, pode ser que essas vacas estejam com endometrite subclínica, tá? E aí, como é que você vai descobrir? Tá percebendo que isso está acontecendo na fazenda? Taxa de prenhez caindo muita taxa de aborto altíssima, tá? Vacas sendo servidas e a taxa de concepção caindo a cada mês, a cada de 21 em 21 dias, a cada ano. Gente, vai lá e faz a citologia, tá? A citologia uterina. Chama o veterinário, chama o zootecnista, leva isso para fazer a citologia uterina no laboratório, tá? Que eles sabem o procedimento correto de fazer na vaca, tá? Para levar esse material para análise e descobrir o que está acontecendo. Então, chamar aqui o ponto de vocês para a gente encerrar, que eu já estou falando há muito tempo. Atenção aos fatores de risco. Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? É coisa da sua cabeça? Não. É coisa que eu venho estudando e que eu já estou implementando, tá? Nos projetos que eu venho acompanhando. Então, se você testar ou se você já está há muitos anos aí, né, na sua lida, no seu trabalho com as vacas leiteiras, e está percebendo uma dessas coisas que eu estou falando, você sabe que não é mentira, que o que eu estou dizendo aqui, né, é verdade, que isso vem de estudos de profissionais que já estão há muito mais tempo aí que eu, veterinários, zootecnistas, já há mais de 10, 15, 20 anos na atividade. Olha, os estudos publicados em revistas, tá, de renome da pecuária leiteira, que agora eu não vou lembrar o nome, é dele Milk, não vou me lembrar corretamente, tá? Primeiro ponto, nem toda vaca que desenvolve metrite, ela tem retenção de placenta. Então, você pode ter uma vaca que apresente apenas a metrite, sem ter desenvolvido retenção de placenta. Então, não fica só tomando conta das vacas que tiveram retenção de placenta. Você tem que ter atenção diária a todas as suas vacas, tá? Pecuária de leite é isso, é todo dia, é toda hora, tá? É todo instante. Quem está na atividade sabe muito bem do que eu estou falando. Vaca de leite é atenção redobrada dia e noite, tá? Segundo ponto aqui, muitas vacas que têm metrite desenvolvem a endometrite clínica no futuro, tá? Então, se ela já teve ali uma inflamação, né, essa questão daquele material em putrefação ali no útero, aquele ambiente é um ambiente muito propício à proliferação de micro-organismos patógenos que causam doenças, tá? Mas de onde vêm esses micro-organismos? Eles entram após o parto pelo canal vaginal. E depois, como o cérvix lá do útero, né, ainda está aberto no pós-parto, essas bactérias elas vão subindo, migrando até chegar onde? Até chegar no endométrio, que é uma região rica em nutrientes, rica em vasos sanguíneos, e ali elas se instalam
Então, por isso que muitas vezes, depois da metrite, as vacas acabam desenvolvendo a endometrite clínica no futuro, tá? Ah, mas tem vacas... Terceiro ponto, atenção aqui, tá? Coloquei no meu script aqui. Tem vacas que não apresentam metrite no pós-parto, então preste atenção. Tem vacas que não têm metrite, elas não têm retenção de placenta, mas mesmo assim desenvolvem endometrite clínica no futuro. Então você não tem que tomar conta só das vacas que estão com retenção de placenta ou das vacas que estão com secreção marrom, vermelho amarronzada de odor fétido, né, saindo ali como corrimento. Você tem que ter atenção a todas as suas vacas, porque conforme a gente, né, tem visto aí em estudos científicos sendo publicados aqui no Brasil e no exterior, tá? Tem muitas vacas que não tem metrite, não tem retenção de placenta e mesmo assim aparece a endometrite clínica, tá? Então, é preciso atenção. Por quê? Pode ser que ela não tenha apresentado a metrite porque o organismo reagiu, né? Ele reagiu, mas chegou a um ponto que ele não conseguiu mais. As células de defesa não aguentaram mais e entregaram os pontos. Olá, tudo bem? E aí manifesta o quê? Não manifestou a metrite, mas manifesta a endometrite, tá? Então, gente, um ponto que a gente tem que ter muito assim em mente, tá? Não esquecer jamais. Pendure aí, colhe aí na frente do curral, não sei, do seu quarto, tá? Na cabeceira da cama, que a retenção de placenta, a metrite e a endometrite clínica e subclínica, tá? Também conhecida como piometra, elas são doenças independentes. Ainda que a retenção de placenta ocorra nas primeiras 12 horas, após as 12 horas de parto, né? Ainda que a metrite ocorra de 4 a 21 dias depois e a endometrite por volta lá dos seus 40 e poucos dias, né? Não necessariamente uma doença ocorre após a outra. A vaca pode apresentar metrite sem ter tido retenção de placenta, pode apresentar endometrite sem ter apresentado metrite. Entende? Essas doenças são independentes. Mas por que isso? Porque elas podem ser causadas por diversos fatores. Não somente o fato da reprodução. Pode ser causada por um manejo errado, incorreto. Pode ser causada por algum dispositivo intrauterino contaminado. Pode ser causada por algum embrião, né, no caso de transferência de embrião contaminado, ou algum material que foi utilizado para realizar essa transferência que não foi corretamente esterilizado. Pode ser causada por uma alimentação inadequada, levando ao funcionamento deficiente do sistema imune, tá, de defesa desses animais. Então, por isso que não necessariamente essas doenças acontecem uma após a outra, certo? Elas são independentes. Uma pode acontecer sem que as outras tenham acontecido. Então, relembrando para a gente terminar agora, e finalmente terminar, né? Que já se estendeu muito. Retenção de placenta, metrite e endometrite. Elas não necessariamente acontecem em uma sequência, tá? E é importante que a gente saiba que elas representam um alto risco uma para o desenvolvimento da outra. Então, apesar de serem independentes, né, a retenção de placenta ela já vai ser um fator de risco. Essa vaca ela precisa ser acompanhada mais de perto, porque ela tem uma chance maior de desenvolver a metrite e endometrite, tá? Mas lembrando que elas são independentes, tá? Mas uma pode aumentar a probabilidade da outra acontecer. E aí, gente, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, tá? Como intensificar o manejo reprodutivo? Como que você vai trabalhar, né, a lida diária aí dos seus protocolos reprodutivos de uma forma mais acessível, que gaste menos dinheiro, que cuide melhor das vacas, né? Sem precisar ter aquele
gasto horrível de dinheiro, sabendo aí que tudo tá subindo, que tudo que tá uma coisa de louco, né? Mas enfim, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: confiem no nosso presidente, tá? Ele tá lutando pela gente. Então, gente, como que vocês podem diminuir os prejuízos causados por essas doenças que eu acabei de falar na produtividade das suas vacas? Resposta. Atenção, resposta. Encontre as vacas que tenham metrite o mais rápido possível para medicá-las. Treine os seus funcionários. Gente, está com odor fétido, uma coloração achocolatada, tem uma substância aquosa ali saindo, muco ali. Muco não, é aquoso mesmo, tá? Não é como se fosse água mesmo ali amarronzada. De odor fétido, saindo ali pelo trato reprodutivo, pelo canal vaginal da vaca, pela vulva ali, fica de olho, tá? Fica de olho, vocês têm que encontrar essas vacas com metrite o mais rápido possível. Para quê? Porque vocês têm que ter um protocolo de tratamento, tá? Um protocolo de tratamento de metrite. Ponha isso debaixo do seu travesseiro. Eu preciso ter um protocolo de tratamento de metrite para as vacas que são diagnosticadas, tá? Por quê? Porque ainda que a maioria delas se cure, né, naturalmente, algumas delas, especialmente as de alta produção, elas podem desenvolver um quadro sistêmico da doença, tá? Que é isso? Pode infeccionar o útero e daí pode partir para outros órgãos, e quando você perceber, ela já está desidratada, ela já está muito fraca, já está muito desnutrida e não vai responder mais aos tratamentos, tá? Então fica de olho. Apresentou esses sintomas aí da metrite, já inicia o protocolo de tratamento, tá? Ah, mas e se eu encontrar a vaca com a placenta pendurada? Deixa. Ah, mas e se ela tiver com retenção, não liberou? Deixa. Você não vai intervir, porque se você intervir, você pode levar essa vaca a acabar tendo uma infecção, tá? Então, o que você vai fazer? Só registra. E se eu usar hormônios? Você só vai gastar o seu dinheiro, porque a placenta não vai descolar, tá? Não está relacionada à contração uterina. Ela já não expulsou o feto? Está relacionado ao colágeno, né? Que não se soltou ali, não soltou a placenta do útero, né? E aí ficou grudado lá dentro. Não vai adiantar hormônio, não vai adiantar nada, tá? Além de gastar dinheiro, você tá deixando de ver um ponto que é muito mais importante e que provavelmente é o que está afetando essa retenção de placenta, que é a hipocalcemia, tá? Porque o cálcio, ele modula, ele regula esse descolamento da placenta ali do útero da vaca no pós-parto, tá certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Ó, com a retenção de placenta, então, você apenas vai registrar vaca número tal, teve retenção de placenta. Vai observar, mas não vai fazer tratamentos nem intervenções, tá? É gasto de dinheiro à toa. 4 dias lá do pós-parto. Se a vaca tem ou não retenção, mesmo as que não tem retenção. Por quê? Porque tem vaca que tem metrite sem ter tido retenção de placenta. Então, você tem que observar todas as vacas de 4 a 21 dias para avaliar e identificar se entre elas tem alguma com metrite, que é aquele odor fétido de coloração vermelho amarronzado, tá? Se tiver com essas características, já tem que começar um protocolo de tratamento eficiente para metrite, tá? Porque ainda que a maioria das vacas se cure naturalmente, você pode acabar perdendo vacas importantes aí no seu plantel que podem desenvolver um quadro sistêmico e acabar morrendo. E 21 dias do pós-parto, vocês têm que ter cuidado com a endometrite clínica, tá? E aí, 21 a 45 dias, nós já temos lá a subclínica. O que caracteriza a metrite? A endometrite clínica é o quê? É um muco purulento no útero,
que a gente chama lá piometra, tá? Só que nem todo muco purulento ele vai descaracterizar, né, ali que sai pela vagina, um processo inflamatório. Você só precisa se preocupar se esse muco purulento ele for constante e estiver reduzindo, né, estiver reduzindo ali a sua eficiência reprodutiva. Aí você tem que se preocupar, porque pode estar havendo o quê? Um processo inflamatório instaurado no útero dessas vacas. E aí começa a haver lesão do tecido reprodutivo, e aí essas vacas vão abortar ou até mesmo elas não vão conseguir emprenhar, tá? Então a taxa de concepção diminui, a taxa de aborto e perda de prenhez aí, né? Mesma coisa. Cai muito. Taxa de prenhez não é a mesma coisa. Taxa de prenhez é o número de vacas prenhas, né? A taxa de prenhez cai, a taxa de concepção cai, né? A perda de prenhez aumenta e o aborto também. As vacas que estão com esses processos, ainda que consigam emprenhar, elas têm uma perda, aborto, né? Uma taxa de aborto aí muito alta, tá? De perda de prenhez. Então, gente, no caso de uma secreção purulenta que não durou muito ou que não causou, né, prostração, desidratação, ou redução na taxa de prenhez, pode ser apenas uma descarga vaginal purulenta. Mas na dúvida, se você tiver como fazer isso, tiver como investir, vá lá e faça um exame citológico, né, uterino, nos seus animais que você desconfia que estejam apresentando alguma doença uterina no pós-parto, tá? Então essa foi a sacada dos top produtores de leite. E para finalizar aqui, eu sempre estou falando as mesmas coisas, né? O que você vai ganhar com isso? Uma vaca que ela não adoece, ela produz mais leite e produz mais leite comercializável, tá? Sem a contaminação com antibióticos. A sua receita na lactação, claro, ela aumenta quando essas vacas não estão doentes, né? As vacas, mais cedo elas emprenham, né? Então esse período de serviço ele diminui, né? As vacas logo que saem do período de espera voluntária elas já emprenham rapidamente. Isso reduz os dias em lactação, mas conforme eu já expliquei para vocês, a redução dos dias em lactação não está diretamente relacionado à perda do leite, porque a gente tem lá o que? Assistam os vídeos anteriores, né? A gente tem a taxa de permanência, né? Então, conforme os dias vão se passando, se os dias em lactação forem muito extensos, né? Essas vacas vão estar com uma produtividade tão baixa que não vai, que a dieta vai acabar ficando mais cara do que a produção de leite. Então, gente, você tomando essas atitudes que eu falei, último ponto aqui, também vão conseguir mais saúde no rebanho. E mais saúde no rebanho é mais bem-estar para as nossas vacas queridas e mais produtividade e uma vida mais tranquila e de bem-estar, não só para as suas mimosas, como também para a sua família e para a saúde do seu negócio, né? Então fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada. Não se esqueçam de agradecer todas as manhãs pelo novo dia que se inicia e todas as noites pela lida produtiva que Deus deu a vocês. E até o nosso próximo vídeo, que eu vou tentar gravar amanhã, tá, gente? Aí sobre o estresse térmico e a influência na reprodução das nossas vacas. Um abraço a todos, até a próxima.